Então agora estamos gravando mais um estudo do NEP do Ceará, NEP do Cefa, Centro Espírita Francisco de Assis. E hoje, como acho que agora vocês vão ver, o tema é o batismo de Jesus, né? Por João Batista. Então, hoje vai ser bem especial. Vamos começar o estudo, né, do batismo de Jesus. Eu tava dando uma olhada no material. Na verdade, não do material, né? A gente vai produzir ainda, mas o material da Federação Paraibana. E promete, viu, o estudo nosso. Tem muita coisa legal. Hoje a ideia é a gente fazer a leitura, tomar contato com a mensagem, com a perícope, o trecho. E aí nós podermos... Tem um videozinho da passagem que eu acho legal a gente ver também, para a gente entrar mais ainda na cena. Para colocar aqui ele no ponto. Pronto, já achei. E aí, depois que a gente fizer a leitura da passagem, ver o vídeo e se situar, a gente então separaria, dividiria os elementos da passagem para a gente pesquisar durante a semana, para na próxima sexta a gente dividir e discutir. É uma passagem bem interessante que tá nos quatro, na verdade, nos três evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, só que há uma menção em João também, vocês vão ver, depois eu explico melhor, e tá também no material uma partezinha de João, mas essa parte de João é um pouco diferente, não vai ser objeto tanto de estudo de agora. Assim como tem uma parte de Lucas que fala sobre a prisão de João Batista, que também não vai ser objeto de estudo desse momento. A prisão de João Batista vai ser objeto de estudo de uma reunião específica. Então, dito essas questões introdutórias, vamos fazer a leitura. Eu vou pedir para... Deixa eu colocar já aqui a passagem, que é o roteirozinho do pessoal, referências e passagens, na tradução de Haroldo. Vou pedir para a Ruth, você lê, Ruth, se você puder. Leio, inclusive eu tô com ele aberto aqui. Ótimo. Então, João mergulha Jesus no Jordão. Essa passagem também está em Marcos 1, 9 e 11, em Lucas 3, 21, 23. Então veio Jesus da Galileia ao Jordão, até João, para ser mergulhado por ele. João, porém, o dissuadia, dizendo: Eu é que tenho necessidade de ser mergulhado por ti, e tu vens a mim? Respondendo, Jesus lhe disse: Permita no momento desta maneira, pois nos convém cumprir toda a justiça. Então, ele permitiu. Mergulhado, Jesus subiu imediatamente da água. Eis que os céus se abriram para ele, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele, e uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. E é isso. Ótimo. Esse foi Mateus. Esse foi Alexandre acabou Mateus. de entrar. Boa noite, gente. Oi, Alexandre. Boa noite, meu amigo. A gente acabou de começar, a gente só leu a passagem em Mateus Tá legal, tá legal. e vamos agora para Lucas. Eu vou pedir para Larissa ler. Pode ser, Larissa? Marcos, Ah, eu pulei Marcos. Tem Marcos primeiro. vamos lá. Marcos, capítulo 1, versículos 9 a 11. E sucedeu que naqueles dias, Jesus veio de Nazaré
da Galileia, e foi mergulhado por João no Jordão. Subindo imediatamente da água, viu os céus sendo rasgados e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Houve uma voz dos céus: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Pronto. Esse foi Marcos. Certo. Israel, você poderia ler Lucas? Posso sim. Lucas 3, versículo 19 a 22. Herodes, o tetrarca, sendo repreendido por ele, João Batista, a respeito de Herodias, mulher de seu irmão, bem como a respeito de todas as coisas que Herodes fizera de mal, acrescentou também isso a todas aquelas coisas, e encerrou João na prisão. E aconteceu que, ao ser batizado, todo o povo, depois de Jesus ter sido batizado, enquanto ele orava, ao se abrir os céus e descer sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea, como pomba, surgiu uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em que me comprazo. Então, Lucas, vejam só, que Lucas fala da prisão de João Batista, né? Mas, como a gente explicou no início, a prisão de João Batista vai ser objeto de estudo específico, uma reunião. Então, a gente vai deixar isso um pouco de lado. Mas Lucas também menciona o batismo, né, do Cristo, essa pomba, esse momento. E, por último, tem João. Só que João, ele faz, como é realmente um evangelho bem especial, bem particular, né? Ele faz uma mistura mais poética das passagens. E a gente vai ver que tem algumas coisas aqui que a gente já estudou, né? E que a gente vai estudar ainda. Mas como Haroldo colocou como correspondência, e realmente tem uma menção a pomba, o Espírito descendo como pomba no céu. Vamos ler, para não ler só um versículo, porque é mais só o versículo 32, que tem a ver com com o nosso tema. Mas vamos ler, eu vou ler para vocês o Evangelho de João, capítulo 1, versículos 29 a 34. No dia seguinte, ele vê Jesus vindo até ele e diz: Eis o Cordeiro de Deus, que remove o pecado do mundo. Este é aquele acerca de quem eu disse: Após mim vem um varão que está adiante de mim, porque existia primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele fosse manifestado a Israel. Até aí vocês vão recordar de algumas coisas que a gente já estudou, né? João testemunhou dizendo: Contemplei o Espírito descendo como pomba no céu e permanecendo sobre ele. E eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, esse me disse: Sobre quem vires o Espírito descendo e permanecendo sobre ele, este é o que batiza com o Espírito Santo. E eu vi e tenho testemunhado que este é o Filho de Deus. Então, essas são as nossas passagens que nós vamos estudar nessas próximas 4 semanas. Mas antes que a gente vá destrinchando, dividindo os elementos e vendo o que é que a gente vai estudar, foi importante a gente fazer primeiro, né, como a gente sempre faz, esse panorama geral. E para ajudar nisso, eu vou compartilhar com vocês agora um vídeo bem bonito, gente, do canal Mormon, que é da Igreja dos Mormons, né, Igreja Adventista do Sétimo Dia. E eles têm produções assim muito legais e bem fiéis ao texto, e algumas a gente até já viu em outros estudos. Eu vou colocar aqui no chat, vou também colocar no WhatsApp, para facilitar, e também, só isso mesmo,
E aí vocês podem abrir e assistir a partir de agora. Eu vou colocar no mudo aqui e a gente assiste e depois comenta. Tá passando ou ainda vai passar, Ismael? Oi, Ruth. Na verdade, eu mandei o link para você. Ah, tá certo. Ah, tá Você, certo. você conseguiu ver? Vi, agora vou acessar. Tá, Tá certo. pode assistir. Boa noite. De que fizeste convênio. Oi, Antônio, boa noite. Boa noite. A gente tá caladinho porque a gente tá vendo um vídeo. Eu vou te mandar para você ver também um vídeo que relata a nossa passagem, né? Que retrata. Desculpa. Nada, que isso. Não tem problema. Tá aí no bate-papo e também no WhatsApp. Tá. Aí você pode ver e já já a gente comenta sobre ele. Ok.
Pronto, terminei. Certo. Tem alguém vendo ainda? A gente espera. É. Então, todos encerraram? Eu poderia até passar o vídeo aqui para vocês, só que como a gente está gravando, e depois esse nosso vídeo vai para o YouTube, esse nosso vídeo poderia ser cortado, né? Porque esse vídeo não é propriedade nossa. Tem direitos autorais, e aí, por isso que a gente tem que ficar vendo separados, um em cada, na sua própria casa. Mas esse é um vídeo, né, como eu tinha falado antes, um vídeo produzido pelos Mormons, né. Vocês viram que tem boa parte do texto da passagem, mas tem alguns acréscimos, né, a forma que João se dirigia às pessoas na hora do batismo, isso não tem no texto, né, foi uma adaptação feita pela produção lá do canal, mas é interessante, né? Eu acho esse vídeo muito bonito, a trilha sonora, o ambiente, ele retrata bem fielmente as vestimentas das pessoas, o modo também. Eu acho assim, dos retratos da vida de Jesus, esse da Igreja Mórmon é um dos mais bonitos e fiéis, sabe? Mas o que é que vocês acharam? Eu achei muito realista. Muito lindo. É isso mesmo, que Clarice falou, é bem o figurino deles, assim, a gente entra bem na questão assim, da perícope, né, como se ambientaliza bem, os vídeos deles são de ótima qualidade, e essa passagem é interessante ali, que eu acho que é a primeira vez que Deus anuncia, né, vamos dizer assim, o Cristo como Messias também, né, se eu não me engano. Há uma manifestação ali, né, mediúnica, né, a gente não sabe, a gente vai ver o que teria sido isso, essa voz, o que significa essa voz, essa pomba que aparece. Então, vamos voltar para o texto, né, para a gente ver o que a gente acha mais importante a gente separar para a nossa pesquisa. Então veio Jesus, em Mateus, né? Começando em Mateus. Então veio Jesus da Galileia ao Jordão. Ótimo. Até João, para ser mergulhado por ele. Então, Jesus veio com esse objetivo, né? Veio de um lugar para outro, né? Isso é interessante já pontuar, né? Essa viagem de Jesus, né? Esse transporte da Galileia ao Jordão. O que é que significa essa ida? Primeiro porque não é João que chama Jesus. Jesus vai ao encontro, busca João Batista. Com esse objetivo. Acho legal pontuar essa questão, né? Para a gente comentar depois. Sobre Galileia e Jordão, a gente até já viu um pouco sobre, né, essas regiões.
nos estudos anteriores, mas seria legal a gente retornar a esse estudo sobre essa região e depois sobre o significado espiritual também dessas regiões, né? Então, já deixa aí pontuado Galileia e Jordão. Eu botei assim, como lugar. O como é a questão da viagem, né? O modo, né? E os lugares, o onde. João, porém, o dissuadia, dizendo: eu que tenho necessidade de ser mergulhado por ti, e tu vens a mim? Né? Respondendo, Jesus lhe disse: permita no momento desta maneira, pois nos convém cumprir toda a justiça. Eu acho interessante a gente fazer um estudo, né, sobre o que significa essa atitude de Jesus e o que é que significa esse cumprir toda a justiça, né? O que é que vocês acham? Ismael, anterior a isso, tem essa questão de João já saber quem era esse que veio até ele, né? Porque ele diz: eu aqui tenho necessidade de ser mergulhado por ti, e tu vens a mim. Então, esse questionamento aqui de João coloca para a gente que ele era conhecedor do Messias, né? Que ele estava precedendo. É verdade, Ruth. Inclusive, fiquem à vontade para sugerir qualquer elemento que a gente possa mergulhar mais, né? Adentrar mais nos estudos. Ruth, licença, o teu comentário foi bem interessante, porque eu acreditava, gente, que fora do círculo dos discípulos, somente aquele encontro com a mulher no poço, né, a mulher samaritana no poço, foi aquele momento em que Jesus tinha se mostrado como Cristo, como o tão aguardado Messias, né? Mas nesse momento aí, Ruth, que você citou, dá para entender que essa foi a primeira vez em que Jesus é reconhecido como Messias. É assim mesmo? Alguém pode esclarecer melhor para mim? Antônio, fale melhor sobre isso, querido amigo. Na realidade, esse reconhecimento ele se deu em várias ocasiões, não é? Não só nessa. Essa porque está focalizando realmente a figura de João Batista. Mas a missão de Jesus como Messias, em várias passagens ele é identificado, inclusive até pelos espíritos das trevas também, né? O acontecimento Jesus é um acontecimento que para muitos espíritos é um acontecimento histórico, né? Um acontecimento que teve uma preparação de centenas e centenas de anos e havia toda uma cadeia de espíritos preparados e sabiam, né? A vinda de Jesus para a Terra mudou o magnetismo da Terra. Então, na realidade, a identificação dele como Messias se deu de outras formas. Ela não é assim tão pungente, por quê? Devido àquele fechamento que tinha no ciclo judeu. Aguardavam aquele Messias conforme as escrituras, eles achavam que era um príncipe que realmente viria com exércitos, surgiria talvez entre sacerdotes, entre famílias nobres, e iria realmente libertar Israel e talvez escravizar os povos, né, que não fossem judeus, né? Mas em outras passagens também isso existe. Beleza, obrigado, Antônio. Obrigado, Ruth. É verdade. Muito boa sua pergunta, Alexandre. E tô com um probleminha na minha câmera, ela tá congelando, né? Tá congelada agora. Mas eu vou seguir só com a minha voz. Vamos lá. Mais alguma pergunta sobre esses trechos?
Óbvio, assim, só para explicar novamente que hoje nós vamos ter uma reunião um pouco mais curta para justamente fazer essa separação dos termos para que a gente pesquise, a gente estude nos comentários bíblicos, nos dicionários bíblicos, e na próxima sexta-feira a gente faz um estudo, uma conversa sobre essa pesquisa que a gente fez durante a semana. Então, continuando de onde a gente parou. Israel, eu lembrei aqui no versículo 14, essa questão do mergulho, do mergulhado, né? Eu acho que era interessante a gente estudar o sentido dessa palavra, né? O porquê foi usado, né? Esse mergulhado. Sim, sim. Isso a gente pode retornar, sim, que foi algo que a gente já viu, mas nós estamos falando desse mergulho e chegamos no aguardado mergulho, né, que é o mergulho do Cristo. A gente estava nessa expectativa de chegar no batismo, porque na verdade batismo, como a gente já viu, a origem da palavra mesmo é mergulho, né? E é até interessante e importante a gente ver traduções como essa do Haroldo colocarem a palavra mesmo original, porque a palavra batismo ela foi com o tempo ganhando um outro significado teológico e sacramental, né? Mas a gente viu um pouco, a gente pode retornar, tem a palavrinha grega metanoia, né? Que a gente... Mas metanoia tem a ver com arrependimento, né? Acho que eu estou confundindo. Na verdade, batismo é a palavra grega mesmo, baptismo, que significa mergulho. Mas aí, dá uma notada aí, Larissa, para a gente ver isso também, agora dentro desse contexto do batismo de Jesus, né? E a gente já reparando aqui que o próprio João Batista admite, Jesus não precisava ser batizado. Na verdade, João queria que ele fosse mergulhado por Jesus. E aí, por que Jesus quis fazer isso? Qual era o significado? Qual é a lição a tirar disso, desse ato do Cristo? Acho que aí é bem legal a gente ver isso também. Porque entrando nessa questão da palavra ali, do próprio mergulho em si, nas águas, né, a gente vai ver a simbologia das águas e o uso que se faziam delas, né, gerais, né. Então, e um deles era a própria higienização em si, né. Então, dentro das simbologias dele, a purificação. Então, quando João Batista fala ali que ele também não deveria, que não era ele que deveria ser purificado ou lavado, ou, né, Jesus fala por hora, né, no momento, dessa maneira, pois nos convém cumprir toda a justiça, né? Então, a gente vai ver ali o porquê, né? Jesus fala por hora para cumprir as profecias, né? Então, não estaria purificando Jesus ali, né? Porque Jesus já era um ser puro. Câmbio. Muito Israel. bem. Pode comentar, Alexandre. Obrigado. É legal isso aí que você falou. Eu estava pensando na parte política desse gesto de Jesus, né? Porque sabendo que João Batista já era, inclusive, né, visto pelos seus seguidores como talvez um possível Messias, né? E Jesus também preocupado em que se fizesse cumprir as profecias, o que estava escrito, o que iria apontar, né, objetivamente para o Messias. Né? Então, Jesus, eu acho que ele faz questão de passar por esses caminhos, né, de reconhecimento público, porque depois ele mesmo se faria reconhecer pelos atos, pela vivência, pelos gestos, as curas e os milagres. Então, ele deixa que João Batista cumpra
com a parte da profecia, né? Mesmo reconhecendo, vendo que João Batista se humilda e diz, olha, não, quem tem que ser batizado aqui sou eu. Mas eu penso assim, na questão política, né? Jesus político. Era isso, gente. Obrigado. Eu já não vejo mais tanto por essa questão política, mas essa passagem ela já fica sugerindo para a gente fazer algumas interpretações de ordem moral, mas a gente vai chegar a isso somente na última análise. Mas o que eu vejo é que essa necessidade que Jesus deu de se cumprisse a justiça, que se cumprisse as escrituras, as profecias, eu acho que é um testemunho da condição espiritual que nós temos aqui na Terra. Há pessoas realmente, tá certo, que precisam passar por ter aquela prova, ter aquele contato para poder se tocarem, né? Eu acho que a passagem, ela sugere muito isso daí. Quando Jesus se submete a isso para cumprir aquela justiça, é como para dar aquele testemunho. Se estava escrito que o Messias passaria por isso, ele sendo Messias passaria por isso. Mas é muito mais amplo do que isso na minha visão. Eu vejo que isso daí é algo que fala muito a nós mesmos. Muitas vezes nós precisamos de algo mais patente, né? Mais assim, mais material, digamos assim, para poder movimentar a crença dentro de nós, para poder movimentar as forças espirituais dentro de nós. Eu acho que passa também por essa interpretação. Câmbio. Muito bom, Antônio. Realmente, às vezes a gente precisa, né, de algo concreto. Isso era, inclusive, muito característico daquele povo judeu, né? Até hoje, inclusive, eu estava vendo uma série na Netflix, junto com Larissa, até recomendo, se chama Nada Ortodoxa. É a história de uma judia que vive numa comunidade de judeus ortodoxos, né? Aqueles, na verdade, são chamados ultra-ortodoxos. Só que essa terminologia até é meio polêmica, assim, entre judeus, porque para eles não existe mais ou menos ortodoxo, porque ortodoxo quer dizer correto, né? Não existe mais ou menos correto, existe o correto. E nessa comunidade, é uma comunidade que vive nos Estados Unidos, em Nova York, no bairro do Brooklyn, uma comunidade chamada Williamsburg. É uma comunidade de judeus que vieram refugiados da Segunda Guerra, né, do nazismo, e são judeus profundamente traumatizados, né? Então, eles fundaram uma comunidade muito arraigada aos conceitos e práticas concretas, né? Então, eles têm muitos paramentos, né? Roupas, né? Indumentárias, instrumentos de todos os tipos, vários rituais, muito mais rituais do que, olha aí, a Larissa comentou, é o movimento Satmar. Satmar porque eles vieram de uma cidade na Hungria chamada Satmar. E é muito interessante entrar nesse mundo que além de estar dentro do contexto judeu, é um contexto mais concreto ainda. Se a comunidade judia já tem muitas práticas o que eles chamam, né? São esses rituais que, na verdade, nenhum deles, esses símbolos, nenhum deles são fortuitos. Todos eles têm um significado que conversa com a história do povo e que conversa com essa aliança, com essa relação com Deus, né? Mas é bem interessante essa série porque a gente vai ver chegar assim a alguns exageros nessa parte assim desse contato concreto que eles têm que ter e rígido. Então essa moça que é integrada a essa comunidade através de um casamento arranjado, ela começa a fazer alguns questionamentos sobre... E é incrível que assim, é um filme
que relata fatos reais, né? Há algumas adaptações, mas são fatos reais. E é uma história que aconteceu recentemente, né? Nesse nosso... Eu não sei exatamente qual foi o ano, mas a moça ainda é viva e é nova ainda, então eu imagino que tenha sido nos últimos 10 anos. Mas parece que a gente está vendo um filme de época, porque as condutas, os costumes são tão, assim, antigos e arcaicos nesse sentido de que são ligados a práticas bem antigas dos judeus, que dá a sensação de que você está vendo um filme de época. Então, para a gente que está estudando um pouco a cultura desse povo, eu acho bem interessante. São 4 episódios e recomendo a gente dar uma olhada. É nada ortodoxo, só para a gente repetir. Mas dito esse parênteses, achei ótimos comentários de vocês, gente. Então, nós paramos nesse versículo 15, né? Respondendo, Jesus lhe disse, permita no momento desta maneira, pois nos convém cumprir toda a justiça. Esse cumprir toda a justiça, o que significa, né? E como o Antônio bem falou, há algo mais profundo, né? Nesse ato, mas de antemão a gente já analisa que Jesus não fez por ele, para que ele pudesse aparecer como Messias, mas por nós, né? Que nós precisávamos dessas demonstrações. Então, ele permitiu, Jesus permitiu. Mergulhado, Jesus... Israel, Maela, Pode comentar, fica à vontade. vamos lembrar, em cima desse último comentário que você fez, vamos nos lembrar da passagem do A Caminho da Luz, quando Jesus se reuniu com os espíritos degradados e prometeu a vinda dele aqui na Terra. Então, na realidade, essa passagem também, ele está cumprindo a promessa que feita na espiritualidade por aquela pleiade de espíritos que reencarnariam, conforme as orientações, as revelações de Emmanuel naquela obra. Bem lembrado, Antônio. E como você bem falou, existem várias ocasiões em que essa promessa vai se cumprindo, né? Inclusive, nós vamos chegar numa passagem que Jesus literalmente vai abrir o rolo de Isaías e vai ler a profecia e vai dizer, essa profecia se cumpriu hoje, né? O Messias está aqui na frente de vocês. Ele vai ficando cada vez mais direto nessa expressão da promessa, né? Muito, muito bom, muito bem comentado. Ficou mudo. 16 agora. Opa, gente, ficou mudo. Perdão, sem querer eu apertei aqui no... Então, continuando, mergulhado, Jesus subiu imediatamente da água. Isso eu acho interessante. Essa atitude aí, retratada por Mateus, de Jesus subir imediatamente da água, acredito que não foi por acaso que ele tenha relatado isso. O que é que significa Jesus ter subido imediatamente da água? Acho interessante a gente ver se há alguma lição por trás disso. Eis que os céus se abriram para ele, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. Olha aí que começa a aparecer elementos simbólicos bem interessantes, né? Os céus, né? A gente já é mencionado aqui a questão da água, que a gente já estudou, mas podemos retornar dentro desse contexto. Os céus, né? Se abriram, esse abrir dos céus, o que é que isso tem a nos dizer? E o Espírito de Deus descendo como pomba, né?
Espírito de Deus. Em outras passagens, em João está o Espírito Santo, né? Aqui está o Espírito de Deus, então registra aí, Larissa, essas duas nomenclaturas. E pomba, né? O que significa essa pomba, hein? E a gente possa ir realmente no significado original, essencial, né? Porque depois, hoje a gente tem essa pomba dentro do contexto católico sendo utilizado como símbolo do Espírito Santo e toda aquela questão da trindade, né? Mas o que é que originalmente isso significava? É isso que a gente está buscando. Não é isso, gente? Alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram também pontuar para a gente buscar? Eu fico só, assim, curiosa, sabe? Para saber o significado. Porque a gente faz, assim, né? Eu tinha o costume de ouvir ou fazer a leitura rápida, é, sem absorver esses detalhes, né? E quando a gente vê, começa a ter esse olhar, né, esse outro olhar do miudinho, né, do detalhe, eu fico muito curiosa para saber, né, qual o significado dessa pomba, porque foi dito o Espírito de Deus e que ele ficou sobre ele, né? Então, eu fico muito curiosa para entender melhor, né, o texto. Uma outra coisa interessante também aí nessa passagem é que tudo isso foi demonstrado para ele. Ele quem? João. Então só João viu isso. Né? Isso é algo bem interessante para depois. Isso tem um significado também para a gente poder verificar, né? Porque isso foi mostrado, esse fenômeno aconteceu para eles. Ou seja, sugere que só quem visualizou, quem viu e quem ouviu foi João. Bem lembrado, eu não tinha percebido, Antônio. Realmente tem esse ponto aí. E outro ponto que Ruth também colocou, essa questão do Espírito de Deus que está sobre ele, né? Sobre Jesus, né? Vindo sobre ele. É interessante também. E E aqui tem a parte que diz que é só para João, para anotar aqui. no versículo 16, o que a gente está lendo, eis que os céus se abriram para ele. Está entre colchetes, né? Ah, tá. E para terminar, Mateus, e uma voz dos céus que dizia, né, essa voz também é importante a gente. Escrevendo para ele venhamos do Espírito de Deus. A gente, inclusive, já viu um pouco sobre esse elemento da voz do verbo, né? Mas é interessante resgatar, porque Voz dos céus. esse verbo, essa voz dos céus, esse verbo de Deus, é um símbolo muito interessante que a gente encontra na Bíblia. Uma voz dos céus que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Este é meu filho amado, em quem me comprazo. Essa frase também merece um estudo bem especial da nossa parte. Agora, o que é que tem nos outros evangelistas de acréscimo aqui? Marcos diz. Deixa eu passar agora para outra pessoa ler, né? E a gente. Tu pode fazer isso, Larissa? E a gente vai compartilhando? E sucedeu, tá melhor? E sucedeu que naqueles dias Jesus veio de Nazaré, da Galileia, e foi mergulhado por João no Jordão. Isso aí a gente já anotou tudo.
subindo imediatamente da água, viu os céus sendo rasgados. Isso aí não teve não, né? Os céus sendo rasgados e o Espírito descendo como pomba sobre ele. O Houve rasgo uma voz. abriram lá em Mateus, né? É, Em Mateus é se então, abriram, em Marcos fala rasgaram, né? pronto, eu vou Tem a anotar característica como. do evangelista, né? De um pouco ali, eu acho que Marcos tendo uma limitação maior, né? Essa questão da expressão, né? Tanto que a gente vai ver em Lucas ali, em Mateus, algumas questões sim mais detalhadas em algum sentido, mas é um jogo de palavras também, né? Porque é interessante a gente entender esses elementos, todos os elementos que falam, vamos dizer assim, quando a gente vê assim, qual que é o entendimento da sociedade judaica naquele momento, que interpretavam, vamos dizer assim, esses elementos, né? Qual que era o símbolo da pomba, né? Por que que ela se corporificou na forma de pomba, no caso ali a divindade que ele fala, né? Lá em Mateus, você vê que o texto já de Marcos ali já ele é bem mais curto, né? Então, a gente vê assim a questão da dificuldade talvez que tinha mais Marcos, né, de estar redigindo, vamos dizer assim, esse contexto, né? Então, dentro dos limites dele, ele colocou as suas reminiscências, né? E para quem ele estava se dirigindo. E para, às vezes, não fugir o contexto geral, que nem o Antônio falou ali, eu achei interessante, vamos dizer assim, porque quando a gente vai estudar o Velho Testamento, a gente vê assim que as profecias em si era também falava da lei de causa e efeito do povo hebreu em si em geral, né? Então, porque João Batista a gente entende na passagem ali de Mateus, pelo menos, que ele tinha essa reminiscência de encontrar com o Messias, mas não, pela passagem em si, não dá para entender que ele já sabia que era Jesus, porque no momento que chega ali, ele identifica Jesus, né? Porque era para ele ter ido até ele. Então, para ele ter ido, então se ele conhecia Jesus, ele sabia que era Jesus, ele teria ido direto a Jesus. Mas se não foi, dentro do batismo, iria sentir, ia ver passar Jesus por ali. Mas não, Jesus foi até ele, né? Se apresentou, e daí ele reconheceu Jesus naquele momento. Então fala também, assim, quando falou Antônio ali, sim, da questão lá dos capelinos, como se estivesse falando para toda aquela comunidade, especificamente também para João em si, da missão que ele tinha e que ele se comprometeu no plano espiritual em identificar o Messias, cumprindo as profecias em si. E também é o povo, vamos dizer assim, relembrar a missão de cada um individualmente, né? Apesar, vamos dizer assim, da gente ter o nosso karma coletivo como comunidade, vamos dizer assim como teve o povo judeu, né? Onde o Velho Testamento trata muito da questão do povo judeu em si, o povo hebreu, mas, vamos dizer, quando Jesus ele deixa aquelas pistas que ele é o Messias, ele está deixando também para cada um tocar dentro dele aquela missão que ele se comprometeu no plano espiritual, que todos nós temos, umas em degraus diferentes, né? Mais ou menos, João tinha a sua, em identificar o Messias, mas cada um tem a sua dentro daquele mapa reencarnatório, vamos dizer assim, de evolução e de progresso naquela ideia. E que aí muitas das vezes a gente estava se deixando, vamos dizer assim, se desviar e falir como sociedade também, individualmente como sociedade. É isso aí, câmbio. Muito bom, Israel. Eu gostei muito de você e do Antônio estarem falando e lembrando desse planejamento espiritual, porque aqui a gente vê a concretização de um planejamento muito anterior a isso e as coisas se cumprindo, né? E às vezes, assim as coisas, nos nossos projetos aqui na vida corpórea, a gente quer fazer uns planejamentos muito em cima da hora, né? Geralmente é um planejamento de que as coisas aconteçam de uma hora para outra, né? E a gente vê que no plano da espiritualidade maior, as coisas são pensadas de milênio em milênio, né? São pensadas muito antes. Então, tudo isso que é bem retratado lá na obra A Caminho da Luz, como o Antônio nos trouxe, a gente está falando, né, de
um planejamento estratégico aí da espiritualidade muito bem intricado, né? Muito bem feito, muito bem pensado, e que a gente vai observando esses elementos desse planejamento, de como as coisas vão se encaixando, as peças vão se encaixando na história do Cristo. Ismael, agora eu queria refazer o que eu falei inicialmente. Não é que João tenha reconhecido naquele instante que Jesus era o Messias, até porque possivelmente não eram primos, né? E a convivência de João com Jesus, a gente não tem muita informação, né? E aí vocês levantando agora essa questão do planejamento espiritual prévio, né, como Antônio e Israel falaram, lembraram bem, para mim ainda deixa mais firme a ideia de que Jesus precisava cumprir aquela política no sentido de cumprir com o que estava escrito, porque ele podia usar, por exemplo, da sua grandeza espiritual e dizer, não, vou me mostrar como Messias, operando milagres, renovando a mensagem, ressignificando aqui o que eles não estavam entendendo do Velho Testamento. Então, a política nesse sentido de que, olha, estava escrito, havia um planejamento, há um planejamento, e eu vou cumprir etapa por etapa, ainda que João tenha se recusado. Quer dizer, tenha se recusado, não, tentado dissuadir o mestre, dizendo, mas sou eu que tenho que ser batizado. É como Jesus até repreender, que é isso. Fica aí, do jeito que Jesus repreendeu Pedro. Né? Quando Pedro diz, aquele momento em que Jesus diz, afasta-te de mim, Satanás. Pedro, mal influenciado, né, tentando desviar o cumprimento da ordem das coisas que deveriam ocorrer. E aí Jesus repreende Pedro. Então, com João, ele foi mais suave, e dizer assim, não, é preciso que nesse momento se cumpra dessa forma, porque estava escrito. Mas Jesus podia ter pulado essa fase aí, e não, deixa que eu conduzo o carro da história, mas bem legal os comentários aí, é coisa para pensar a vida toda. Era isso, gente. Obrigado. Em cima disso, Alexandre, em cima do que o Alexandre falou, note o que ele falou. Permita no momento. Permita no momento. Né? Talvez esse no momento é que tenha sido talvez a chave para João permitir, porque talvez ele não tivesse permitido, ou se achar tão então, olha, permita no momento, porque no momento aquela condição tinha que ser atendida, não é? Mas já que você falou sobre essa dúvida do João, essa questão da convivência, isso já foi discutido em outros estudos. Eles não tiveram convivência íntima, intrínseca, a não ser raríssimas vezes, das quais nós temos um testemunho lá de Humberto de Campos, que já foi relatado aqui pelo Ismael algumas reuniões atrás, né? Quando eles conversavam e ficavam, enquanto Isabel e Maria falavam, eles dois conversavam olhando para a praia e tudo mais, né? Depois disso, João foi para o deserto, né? Foi conviver, foi educado lá pelos essênios, Jesus seguiu a carpintaria e tudo mais. Mas uma coisa interessante é que você veja, que também já foi fruto de comentário, mas é uma posição que eu acho que nós temos que também trazer para nós, né, já antecipando lá a parte moral. João, ao vê-lo, naquele instante, reconheceu. Mas aquele instante passou. Vocês lembram o que aconteceu quando ele estava preso? Ele mandou os discípulos dele ver para saber se Jesus era o Messias mesmo. Então, essa posição de João, mesmo João sendo João, é a nossa posição de dúvida, de vacilação, muitas vezes, que temos na vida. Né? De ter, às vezes, na nossa mão, de ter o conhecimento, de ter, às vezes, aquela questão, mas a gente vacila. Eu tive um professor de psicobiofísica, já desencarnado, que ele dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia sempre o seguinte: olha, provas não convencem ninguém. Porque se prova convencesse, pneumologista não fumava. Sabe? E é uma verdade, não é? E é uma verdade.
Porque o que convence é um processo de conscientização que vem de dentro para fora, não é? Então, essa posição de João, eu acho que muitas das vezes é a nossa posição durante a vida. Esses vacilos que nós temos, mas será que é? Será que não é? Eu acho bem interessante depois nós explorarmos isso. Câmbio. Muito bem pontuado, Antônio. Realmente, a gente se identifica muito com essa atitude de João Batista, né? E vai ser bem legal a gente estudar essa parte mesmo, porque tem muita lição para tirar daí. Mais alguma dúvida ou comentário sobre esse ponto? O que eu achei interessante é que em Mateus ele fala, viu o Espírito de Deus. E os judeus geralmente não costumavam mencionar o nome de Deus, né? Eu não sei se lá tá mesmo Yahvé. Às vezes ele colocava, por exemplo, o reino dos céus para não ter que mencionar o nome de Deus. Mas aí eu não sei, né, se no texto original os que escreveram esse evangelho, né? Enfim, só isso que chamou a atenção. Tá, pode ir. Bem lembrado, Larissa. A gente dá uma olhada no texto grego, porque às vezes eles colocavam Adonai, que é Senhor, né? E o que quer dizer essa menção? Vamos dar uma olhada, né? Que os judeus, eles até hoje evitam dizer o nome de Deus, né? Eles têm esse costume, né? Há toda uma historinha por trás. Na verdade é um pouco longa, mas acho que depois a gente pode retornar a ela. A gente viu até a gente teve a oportunidade, eu e Larissa, de ir a um curso da freira Irmã Aila, aqui em Fortaleza. Foi na Livraria Paulinas, né? Que foi? E ela foi muito legal. Dois encontros ela falou sobre o nome de Deus, né? Yahvé, a origem, né, desse nome, e um estudo sobre Yahvé, que na verdade Yahvé é só uma maneira de se pronunciar, mas ninguém sabe de fato até hoje como é que se pronuncia mesmo, porque os judeus mantêm o nome de Deus tão, vamos dizer assim, escondido, sacralizado. E Deus é o inominável, né? Não se pode. Havia esse preceito de não dizer o nome de Deus em vão, né? E eles levam isso ao pé da letra mesmo. Mas para entender que não foi de uma hora para outra que os judeus se tornaram monoteístas. Isso eu acho que foi o mais precioso do curso, porque a gente vê, que a gente esquece na Bíblia, vários momentos em que os judeus assumiram posições idólatras, né? Dos pagãos, né? Ou adoravam outros deuses. A gente lembra mais daquele episódio do bezerro de ouro, né? Lá de Moisés, quando ele desce do Monte Sinai. Mas houveram vários períodos em que os judeus precisaram ser relembrados, né? Dessa fidelidade ao Deus único, né? E isso é bem interessante. E o que Larissa falou me fez lembrar sobre isso. Talvez surja a oportunidade da gente falar sobre isso também, que é interessante. Eu olhei no Bible Hub e aqui tá em grego, né? Ele colocou Tel. Tel. God em grego, Tel. T-H-E-O-U. Não tem como a gente saber como que tava, né, em aramaico, enfim. Uhum. Porque como a gente sabe, o Novo Testamento foi escrito em grego, apesar dos judeus conversarem entre eles em aramaico, mas também em grego, né? É como se fosse o inglês da época. Mais alguma questão sobre isso, gente? Tem Lucas agora, só que, como eu comentei com vocês, ele fala da prisão de João Batista
e nós vamos falar sobre a prisão de João Batista em um momento específico. O Alexandre colocou uma referência acho que é do Strong, né, Alexandre? É sim, é dicionário de Strong. A palavra é teos mesmo, viu, Larissa? E a gente vai pular essa parte da prisão de João porque nós vamos estudar sobre ela especificamente depois, né? Então, a partir do versículo 21, vamos ver o que é que tem talvez a mais aí. E aconteceu que, ao ser batizado, todo o povo, depois de Jesus ter sido batizado, enquanto ele orava, pronto. Esse já é uma diferença, já é uma coisa interessante da gente pontuar, né? Lucas acrescenta aí, enquanto ele orava, ao se abrir... Na verdade, ele coloca essa cena em um outro momento, né? Enquanto ele orava, ao se abrir o céu e descer sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea, como pomba, surgiu uma voz do céu: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Pelo que eu entendi, gente, me corrija se eu estiver errado, Lucas coloca essa cena da aparição do Espírito Santo em forma de pomba num outro momento em que Jesus orava, né? Já não teria sido no momento do batismo. Essas pequenas diferenças a gente vai encontrar em outras cenas também que os evangelistas tratam, né? Então, é natural que perspectivas diferentes tenham narrativas diferentes. A gente vai ver sim a questão ali de Lucas de ser mais historiador, né? Ele entra mais nos detalhes ali, né? Porque ele fala que depois que Jesus foi batizado, né? Enquanto ele orava e estava sendo batizado os outros, João Batista batizava os outros, o que acontece? Ele desce sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea, como pomba, surgiu uma voz dos céus, daí que surge a voz do céu. Daí que ele vê, que fala, Tu és o meu filho amado, em que me comprazo. Na verdade, como se fosse uma narrativa mais detalhada, né? É verdade, Israel. Inclusive, ele situa, ele é o que mais situa em relação ao imperador, o contexto histórico e tudo. Coloca essa questão da prisão de João também, antes dessa narrativa, né? Então, há uma forma bem particular do Lucas retratar a história do Evangelho e da vida do Cristo. Tem alguma dúvida, algum comentário, gente, sobre essa parte em Lucas? Esses elementos aí, no fim, a gente já pegou nos outros evangelistas, né? O interessante também das narrativas ali, que a gente vai ver aqui de uma para outra, né? Através de trazer elementos diferentes, mas serve de exemplo para a gente não se perder só nos elementos, né? Porque ela vem com um contexto geral, vamos dizer assim, do acontecimento em si, né? E da importância que tinha esse acontecimento para aquela sociedade, né? E para João Batista em si, dentro da missão dele. Então a gente vai ver sim que um traz uns elementos diferentes, mas ele está narrando aquela passagem, que aquela passagem houve, mas cada um se expressa da sua forma, trazendo alguns elementos, mas nesse contexto geral. O elemento é interessante sim, porque às vezes atrás de algum elemento ele traz uma outra informação a mais do entendimento da sociedade judaica, do povo judeu, né? Mas eu falo sim, a gente tem que ter cuidado só para não ficar preso às vezes em algum elemento sem perder essa noção, eu falo assim, geral, porque senão a gente não estou dizendo que não é necessário, né? Os elementos, a gente aprofundar nele cada um é interessante da simbologia, mas que a gente fala assim, não pode ficar preso nele, senão a gente perde muito tempo só nos elementos e não pega o conteúdo, né, geral do que traz a mensagem em si, né? Muito bem pontuado, Israel. Era algo, inclusive, a gente sugere que nesse estudo, nessa pesquisa para a próxima sexta-feira, a gente não fique só nesse estudo
dos dicionários e dos elementos. Veja o comentário dentro do contexto, né, da mensagem, porque, como você falou bem, a gente vê que não por acaso nós temos várias perspectivas, né, dos evangelhos, de vários evangelistas. Eu acho que aí está a beleza da gente ter 4 narrativas. A gente consegue ir construindo melhor esse cenário do que se a gente tivesse uma única, né? Nada impedia que os discípulos todos se reunissem, não vamos fazer o evangelho um só, né, e juntar tudo num bolo só, mas quis a espiritualidade, quis o planejamento espiritual que a gente tivesse essas 4 óticas. Eu acho belíssimo isso. Acho que não é por acaso, como você colocou bem. Mas perdão. Fica à vontade. Continue, perdão. Não, eu já terminei de falar. Pode falar, Antônio. Mas nessa perspectiva que você falou, nós vamos lembrar uma coisa. Você falou assim que era bom que eles pudessem se reunir e fazer uma coisa só. Vamos lembrar que desses 4 evangelistas, desses evangélicos que, como Israel comentou muito bem, existem elementos diferentes, mas, por exemplo, ninguém pode negar que em momentos diferentes que foram escritos, em lugares diferentes que foram escritos, pessoas diferentes que escreveram, houve um batismo. Houve o João Batista. Jesus foi batizado. Essas coisas aconteceram. Que nós temos aqui, de acordo com uma análise assim, de autenticidade histórica, pessoas diferentes falando em momentos diferentes sobre essas coisas, agora incluindo determinados elementos. Agora vamos lembrar, baseado no comentário que você fez, que daí só Mateus e João conheceram Jesus. Marcos e Lucas não conviveram com Jesus. Lucas tem mais esse caráter historiador, era provavelmente o mais culto deles, né? E foi discípulo de Paulo, né? Reuniu testemunhas para poder confeccionar, mas são posições diferentes, né? Agora, Mateus e João conviveram com Jesus, né? E eles, nem todas as narrativas, mas em muitas narrativas, eles testemunharam o que eles escreveram. Câmbio. Muito bem colocado, Antônio. A gente vê que há uma harmonia entre esses evangelhos, apesar de você ter colocado muito bem que foram escritos em épocas diferentes, né, por pessoas diferentes que muitas vezes não conheceram Jesus. E como é interessante ver a existência dessa harmonia forte, né, que a gente, na verdade, os fatos, há um testemunho mais forte, né? Até, inclusive, hoje, por exemplo, nos tribunais, né, quando a gente tem várias narrativas que se alinham, né, o argumento fica mais forte, né? É assim que, muitas vezes, uma pessoa no tribunal é condenada ou não, por esse cruzamento de informações. E a gente vê que há uma harmonia mesmo entre os evangelhos e uma complementariedade, apesar de pessoas diferentes, narrativas diferentes. Cada evangelho tem a sua história, né? O livro Paulo Estevão vai nos trazer a luz sobre o evangelho de Lucas, né? Ver como o evangelho de Lucas foi uma construção que não foi de uma hora para outra, construção de anos, que teve aí a participação de Paulo, da própria Maria e de outros discípulos. Então, é muito interessante isso mesmo. O que a gente vê nessa nossa passagem é muito claro aqui, não há diferenças muito grandes e há uma harmonia muito forte. Só um contraponto também, ali, Ismael, dentro já que falou assim, dentro de cada característica ali que o Antônio ressaltou bem, apesar de Lucas ali não ter, vamos dizer assim, vivenciado também esse contexto da história, ele também, a fonte onde ele bebeu ali é bem fidedigna, né? Porque teve junto com a mãe de Jesus ali muitos relatos, não sei se essas passagens ou outras, ele bebeu também numa fonte bem limpa. Câmbio. É verdade, é verdade. E, por último, temos o Evangelho de João,
que como a gente comentava, tem uma narrativa mais poética, mais simbólica, e muitas vezes não se preocupa tanto com a cronologia, e sim trazer o evangelho de uma maneira mais concatenada nas ideias, né? Então, a gente vai ver aqui, nessa passagem de João, algumas coisas que a gente já viu, né? Já estudou, e na verdade, só o versículo 32 que fala mais sobre esse batismo de Jesus. Mas vamos aproveitando o comentário muito importante do Israel, de pegar o contexto de cada evangelho. Vamos fazer a leitura completa. Novamente, né? No dia seguinte, ele vê Jesus vindo até ele e diz: Eis o Cordeiro de Deus que remove o pecado do mundo. Essa parte, inclusive, acho que vai ser objeto de estudo específico. Ou a gente já estudou? Acho que a gente já estudou. Este é aquele acerca de quem eu disse: após mim vem um varão que está adiante de mim, porque existia primeiro do que eu. Né? Essa parte toda a gente já viu, né? Já foi objeto de estudo nosso. Porque existia primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com a água, para que ele fosse manifestado a Israel. Então, todo esse contexto para chegar no versículo 32 e ele dizer: João testemunhou, dizendo: contemplei o Espírito descendo como pomba no céu e permaneceu sobre ele. Olha, vejamos aqui que, como o Antônio falou, já desde a narrativa de Mateus, parece que isso foi um movimento muito específico para o João Batista, né? Foi uma vivência que ele teve ali. Ele diz: eu contemplei o Espírito descendo como pomba no céu e permaneceu sobre ele. Depois é bom a gente fazer um estudo sobre isso, mas me parece que é bem isso mesmo, Antônio. Né? Até aí, alguma dúvida ou a gente pode continuar? Alguma coisa que vocês acham que deva pontuar ou revisitar? Mesmo assim, como a gente está fazendo um estudo bem com muita paciência, mesmo alguns elementos que a gente já tenha falado, alguns versículos que a gente tem comentado, se vocês acharem bom, a gente pode retornar a estudar. Não tem problema nenhum. Esse primeiro mergulho aí é a 2 metros. O outro a gente vai aprofundar um pouco mais. É verdade, é verdade. Sempre tem como ir um pouquinho a mais. Sempre. E só para dar um meu testemunho pessoal, a gente estudou essa passagem lá na Paraíba, mas eu digo para vocês, sinceramente, parece que eu não estudei. Estudando com vocês aqui é um outro mergulho, é mais 10 metros, 20 metros abaixo mesmo. Sempre algo que a gente aprender, sempre algo novo para tirar do Evangelho. E para encerrar... Eu não tenho... Oi, Israel, pode falar. Não, eu só ia falar que eu não tenho todo esse oxigênio que vocês têm aí, esse cilindro aí, mas... Porque às vezes tem que cuidar, a gente mergulha muito fundo e depois não consegue voltar. É verdade. Então, João continua a narrativa, né? E eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água, esse me disse: sobre quem vires o Espírito Santo descendo e permanecendo sobre ele, este é o que batiza com o Espírito Santo. Olha, ele faz, aqui João faz junta um pouco dos quebra-cabeças, das peças do quebra-cabeça, do que a gente estudou na semana passada, juntando com o batismo de Jesus. Acho bom a gente pontuar esse versículo aí. Porque João vai dizer o quê? Que aquele que me enviou, quem, né? Quem o enviou? Aquele que me enviou para batizar com água, esse me disse. Então, ele havia recebido já essa revelação, né? Essa profecia.
sobre quem vires o Espírito descendo e permanecendo sobre ele, este é o que batiza com o Espírito Santo. Mas é por isso que, naquela hora, deu o clique no João Batista de que ele estava diante do Messias. Mas lembrando aquela observação que Antônio colocou, isso não impediu depois dele ainda questionar, de duvidar, movimento muito característico do nosso estado de humanidade, que a gente se identifica muito. A gente faz um estudo, não precisa colocar algum elemento específico, até como Israel colocou, muitas vezes a gente, acho que pode colocar esse versículo para alguém adentrar num comentário dele. Esse versículo. Aí nessa parte de João aí, é como que se João Batista, ele buscasse dentro desse subconsciente dele, ou dessa informação que ele traz do plano espiritual, né, de quem disse para ele, poderia ser até Jesus mesmo, dentro daquele plano lá, que dizia, né? Ou também, eu falo assim, quando a gente vê assim que João Batista é a encarnação de Elias, a gente vai ver que Elias foi o último dos grandes profetas. Depois parece que tem um tempo que o céu se cala, vamos dizer assim, dentro das profecias. E vem ele depois revelar o Messias como João Batista. Depois desse silêncio, vamos dizer, do plano espiritual, até então, um grande profeta que tinha ali, todo mundo achava que João Batista era o Cristo. Por isso, aqueles seguidores que tinham, né? Mas ele não, ele era anunciador, né? Então, ou dessa reminiscência, ou do plano espiritual, já dentro desse projeto, que não é, que nem o Ismael disse, que não é um projeto assim, que é a cada encarnação, se é para uma jornada, vamos dizer assim, de evolução, seria esse ciclo, né, evolutivo da humanidade aí, que a gente está nesse finalzinho, nessa aurora aí. Cabe. Verdade, Israel. Então fica registrado. Mais algum comentário, gente? Tem o último versículo, né? E eu vi e tenho testemunhado que este é o Filho de Deus. João Batista aqui comentando. A gente até já viu, né, sobre o Filho de Deus, mas acho que vale pontuar também. O que é que então ficamos de tarefa para a próxima semana? Eu vou mandar para o e tu dar uma olhada. Você vai mandar lá no chat para o pessoal? Vou mandar para você e você dá uma olhada. Estão aqui. Gente, pelo horário e pela quantidade de elementos, a gente poderia fazer a distribuição e, enfim, quem quiser, eu pesquiso sobre isso, sobre esse versículo, sobre essa palavra. Me desculpem aí, vocês estão ouvindo o meu WhatsApp, está aberto, vocês devem estar ouvindo. Então, a gente poderia fazer essa divisão no próprio WhatsApp. Larissa coloca no nosso grupo, e aí a gente se voluntaria, olha, eu quero pesquisar essa parte. Pode ser? Então, gente, nos aguarda um estudo muito, muito legal, muito cheio de lições para a próxima semana. Então, nessa semana que a gente possa pesquisar, refletir, essa fase de pesquisa, acho que é a mais... que tem mais entusiasmo, né? Que, inclusive, eu percebi de todos nós aqui, essa curiosidade, né? Quero saber o que significa isso, essa pomba, que desceu sobre o Espírito, esse Espírito que desceu sobre o Cristo. Então, vamos aproveitar essa energia. Para mim, viu, Ismael, particularmente, o que é mais empolgante, super, ultra empolgante, é a parte da moral, sabe? Isso realmente me mexe bastante comigo, sabe? A gente começa a fechar, extrair o conteúdo moral, para mim é extremamente empolgante. Cada pesquisa é como se já vai montando o arcabouço da parte moral, sabe?
É verdade, Antônio, e foi bom você ter falado isso porque esse momento final é a razão do nosso estudo, né? O momento realmente mais importante e como a gente trouxe aqui hoje, essas reflexões em alguns momentos, não necessariamente a gente precisa deixar só para o final essas reflexões, como o Antônio bem falou, essas coisas vão surgindo, né? Essas inspirações e essa interpretação mais prática e espiritual para a nossa vida, para trazer de fato para dentro, ela precisa ser feita da caminhada, né? A gente, às vezes, separa para ficar um pouco mais didático, mas cada vez a gente vê que as coisas, né, se misturam. E nessa passagem, inclusive, fica muito claro que não dá para a gente fazer um estudo separado, né? Do contexto só e da interpretação moral e espiritual, porque as coisas conversam muito. Estão muito bem colocado. Então vamos... alguém queria dizer mais alguma coisa? A gente vai já para a nossa prece final. Então, vamos então fazer nossa prece. Hoje que é um dia dos namorados, feliz dia dos namorados para todos vocês. Aqueles solteiros também, mas que estão enamorados com o Evangelho, porque também é uma relação, né, de amor, de paixão. E vamos então, vamos fazer nossa prece final? Quem é que deseja fazer nossa prece? Eu posso fazer. Pronto. Então vamos pensar em Deus, pensar em Jesus, procurar mergulhar nos seus ensinos, para que a paz de Jesus esteja presente nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nos nossos sentimentos, na nossa forma de ser. Que o amor de Jesus, o perdão, a misericórdia, a harmonia, o equilíbrio, todas essas virtudes invadam o nosso ser, nos fazendo pessoas melhores, pessoas mais humanas, fazendo com que o amor que brota de Deus, que brota de Jesus, possa atingir nossos irmãos necessitados de amor, nossos irmãos necessitados de perdão, necessitados de equilíbrio. Nós só temos a te agradecer, Senhor, pela bênção de mais um dia de estudo, pela bênção de mais um dia de vida e por todas as bênçãos que o Senhor nos dá. Que assim seja. Amém. Seja. Sim, seja. Amém. Uma boa semana para todos, hein? Muita paz, hein? Tchau, pessoas Para vocês lindas. também. Boa semana. Gente. Muita Até paz. sexta-feira. Junto com Tchau. Deus. Tchau. Beijo. Vocês vão mandar os elementos no grupo do WhatsApp, né? Vamos mandar agora mesmo. Aproveitem e já escolham de vocês. Tá certo. Israel, Opa, boa semana, meu irmão. para você também, Antônio, um abração aí. Até a